Bom dia, irmãos. Mais uma vez é bom estar aqui convosco. Antes de poder partilhar convosco a palavra do Senhor, eu queria partilhar convosco algo que aconteceu no IJC. E lá está, por as muitas coisas que aconteceram lá e muitas coisas que o Senhor fez no IJC, eu queria partilhar convosco mais uma das coisas que o Senhor fez no IJC e que ontem surpreendeu-nos. E lá está, o Senhor dá-nos muito mais do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós merecemos. E no IJC há por hábito, durante a semana, haver uma caixinha com cartas que os campistas vão escrevendo uns aos outros e declarações e tudo mais. E é algo interessante. E nós recebemos na quinta-feira ou na quarta-feira um envelope de uma oferta para os meninos em Angola, do trabalho que se está a fazer dos meninos em Angola. E a gente até pedimos que queríamos falar com a pessoa em causa que nos fez essa oferta, que nos escreveu essa carta, porque não fazia lógica, porque nós já não estamos em Angola, a gente neste momento temos orado por eles e por aquele trabalho ali, mas não fazia muito sentido nós recebermos uma oferta e queríamos devolver a oferta. Agradecer, obviamente, e devolver a esse irmão, e pedimos para falar, mas o que é certo é que ninguém veio ter connosco para a gente conversar. E hoje a gente percebe perfeitamente o porquê dessa oferta. E é motivo de agradecermos ao Senhor por sabermos que o Senhor supre todas as necessidades, e Ele sabia que o Cristóvão iria pegar no trabalho do Quimbo e estar com os meninos, e as necessidades lá são muitas. E queria só compartilhar com vocês esta experiência de como de facto o Senhor é bom, é sempre bom. E pronto, agora vamos orar e antes de seguirmos para a palavra do Senhor, o tempo também voa. Vamos só orar primeiro. Senhor nosso bendito e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque de facto é bom, Senhor, estamos na Tua casa, Senhor, a aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada momento aqui precioso, passados, Senhor, em comunhão uns com os outros, mas acima de tudo, Senhor, na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos, Senhor, que Tu cuides da Tua palavra aqui, Senhor, que Tu cuides daquelas almas, Senhor, que têm ouvido a Tua palavra e têm recusado, Senhor, aceitar aquilo que Tu tens para oferecer, que é o Teu amor, Senhor. Um amor que não pede nada em troca, Senhor. Um amor que é-nos dado de graça, Senhor. Obrigado, pois, por esse amor, por esse tamanho amor, Pai. Te agradecemos mais uma vez e te pedimos agora que nos conduzas na Tua palavra, Senhor, aquilo que vamos ouvir. No nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tinha dois pensamentos para compartilhar com os irmãos, mas escolhi aqui um que eu acho que se calhar seria o mais apropriado nesta altura. E nós vivemos numa sociedade, de facto, cada vez mais, vivemos numa sociedade que vive muito por impulso. Nós hoje vivemos oprimidos, vivemos num aceleramento de tamanho, onde as pessoas vivem por impulso. Não importa os meios para obter os fins, o que importa é aquilo que nós sonhamos ter. E isso às vezes torna-nos um bocado egoístas. Eu, já há uns anos atrás, ouvi uma notícia e arrepiou-me essa notícia. Não foi num país qualquer altamente evoluído, especialmente aqueles países onde as pessoas têm um nível académico alto, onde as pessoas não têm dificuldades financeiras. Diz que é um país muito evoluído e é um país que tem uns padrões muito altos. Mas vamos ver aqui através da palavra do Senhor que não é bem assim. E então nesse país, eu não sei se foi na Suíça ou na Suécia, sei que foi um país desses, super desenvolvidos. Houve um grupo de advogados que se juntou para fazer uma queixa-crime contra um grupo de pessoas também que passeava num jardim. E esse grupo de pessoas viu uma menina afogar-se num lago e não foi capaz de ajudar a menina. E muitos deles alegaram que tiveram medo de se afogar também. E não foram ajudar aquela criança. E aquela criança morreu. Nós vemos aqui um egoísmo tremendo. Nós podemos pensar assim, de facto os indivíduos se calhar não sabiam nadar. Mas lá está, o impulso naquele momento... eu não sei, né, numa situação destas, todos nós estamos aqui, como é que nós agiríamos numa situação destas. Mas lá está, os nossos impulsos muitas das vezes tomam conta de nós.
Os nossos temperamentos muitas das vezes tomam conta da nossa vida de tal ordem que não deixam Deus trabalhar na nossa vida. E eu queria compartilhar convosco um grande homem de Deus, que foi Pedro. Pedro foi um homem que esteve ali na linha da frente com o Senhor, assistiu os milagres que o Senhor fez, e nós vemos que foi um indivíduo que muitas das vezes agiu segundo os impulsos do temperamento dele. Em várias passagens da Bíblia e em várias passagens nos Evangelhos, nós lemos que Pedro foi um indivíduo que tomou sempre a linha da frente, foi ele que saltou para a água e foi ter com o Senhor Jesus Cristo, mas de repente começou a afundar porque ele não focou, lá está, não pôs o foco dele no Senhor, mas pôs o foco de lado e aí começou a ter medo e afundou. Nós vemos que foi Pedro que disse ao Senhor Jesus Cristo que não queria que ele lhe lavasse os pés e o Senhor repreendeu. Foi Pedro que quis saber quem é que o ia trair. E nesta passagem vemos, que eu vou compartilhar convosco, que é no Evangelho de João, no capítulo 18, podemos abrir João 18, eu vou ser breve, porque só temos mais 15 minutos. Vemos que é Pedro a negar o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos Pedro a negar o Senhor Jesus Cristo. E nós pensamos assim, este indivíduo de facto, perante todas estas situações que aconteceram, perante os pés do Senhor, onde ele assistiu a tanta coisa e viu tanta coisa, ele vai negar o Senhor Jesus Cristo nesta hora. Na hora mais crucial, ele vai negar o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo foi preso. E nós vemos que Pedro eu escolhi, em todos os Evangelhos fala desta passagem, mas eu escolhi João, Evangelho de João, porque fala-nos mais ao pormenor e fala-nos de algo muito importante. Pedro não estava sozinho, Pedro estava com outro discípulo. Eu vou ler convosco para a gente se situar mais ou menos. E então diz-nos assim a passagem do Senhor. No capítulo 18 de João, no versículo 12. A partir do versículo 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido o sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Ora, estava ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntavam, e nada disse em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disse-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Nós vemos de facto nesta passagem aqui, isto pode nos levar para um mundo de pensamentos. Mas eu queria me focar aqui nesta situação. É que muitas das vezes, nós como filhos de Deus, e nós vemos que Pedro era um filho de Deus aqui, Pedro andava na linha da frente, e muitas das vezes como filhos de Deus, nós corremos o risco de andarmos na linha da frente, mas sermos motivados mais pelo nosso temperamento do que por amor ao Senhor. E depois podemos cair em erros muito graves. Nós vemos que Pedro aqui, ele não estava sozinho. E vemos que o problema de Pedro aqui, ele ficou do lado de fora. Nós vemos que o outro discípulo entrou lá para dentro e Pedro ficou do lado de fora da porta. Nós vemos que Pedro, logo ali Pedro vacilou.
deixou-se levar pelo temperamento dele. Vemos que Pedro, poucas horas antes, ele tinha cortado a orelha de um indivíduo que foi prender o Senhor Jesus Cristo. E vemos que Pedro tomou a iniciativa de tirar a espada e cortar a orelha. E nós pensamos assim, e quem estaria ali pensa, Pedro é capaz de dar a vida pelo Senhor Jesus Cristo. E poucas horas depois nós vemos Pedro a negar o Senhor Jesus Cristo. Vemos que Pedro aqui houve erros tremendos. Pedro negou a fé que tinha no Senhor Jesus Cristo quando esteve ali naquele momento. O outro discípulo entrou sem problemas para dentro do pátio e entrou com o Senhor Jesus Cristo. Pedro ficou do lado de fora. Porquê? Porque ele negou a fé que tinha no Senhor Jesus Cristo. Nós muitas das vezes, irmãos, lá fora, não é aqui dentro, não é no IJC, não é quando nós estamos juntos, é tudo muito bonito e todos partilhamos a mesma coisa. Lá fora, como é que nós temos agido? Nós muitas das vezes caímos no erro de negarmos o Senhor Jesus Cristo, pelo nosso porte. Nós vemos mais cá em baixo que Pedro negou pela terceira vez a um indivíduo que o reconheceu que era familiar daquele que ele cortou a orelha. Vemos que o testemunho de Pedro perante este homem, se calhar não contribuiu, nem o fez pensar, ou ele reconhecer o erro dele. Ele podia ter reconhecido o erro dele e podia ter dito, eu errei ao cortar a orelha do teu primo, mas a minha intenção foi proteger a quem eu amava e a quem eu sigo. Pedro negou o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, quando nós negamos o Senhor Jesus Cristo, quando o nosso testemunho e lá fora nós não nos identificamos como crentes, fazemos com que retardamos a salvação, ou muitas das vezes, quem é descrente entra por caminhos e pensa assim, eu de facto não vejo diferença neste indivíduo, o testemunho que ele dá ou a maneira como ele vive não me diz nada, e nós contribuímos para que aquela alma entre para o inferno. Porquê? Porque nós não damos o primeiro passo, não mostramos, e Pedro aqui, a primeira coisa que ele fez, ele devia ter mostrado que de facto seguia o Senhor Jesus Cristo. Ele devia ter manifestado a fé que ele tinha no Senhor Jesus Cristo. E ele não o fez. Ele ficou do lado de fora. Nós vemos que há aqui fatores fundamentais. Nós vemos Pedro, neste momento, nesta parte, ser dominado pelo temperamento dele. Existe um livro que eu aconselho, que é Temperamentos Transformados. Nós não podemos pensar, por exemplo, uma mulher não pode pensar que pode mudar o temperamento do marido. Nem o marido pode pensar que vai mudar o temperamento da mulher. É o Senhor que muda. Mas nós temos que crer. Pedro neste momento, ele não pediu ajuda. O Senhor mostrou-lhe várias hipóteses. Primeiro foi que ele não tinha que ir atrás do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não o obrigou a ir atrás dele. A seguir, o Senhor Jesus Cristo, Deus mostrou-lhe que ele poderia ter procurado ajuda através de um grande amigo dele, de outro discípulo, que era João. Ele podia ter procurado ajuda. Não procurou. O Senhor ainda mostrou-lhe mais uma vez de que se ele de facto tivesse confessado a fé dele no Senhor Jesus Cristo e ter mostrado que de facto de que lado é que ele estava, o Senhor ia superar. Ele devia ter orado, devia ter falado com Deus acerca desta situação. E ele não falou. Vemos Pedro totalmente dominado pelo seu temperamento. Não vemos um Pedro que entregou, naquele momento, perante aquela dificuldade, a sua vida ao Senhor. E disse, Senhor, ajuda-me porque eu estou numa situação complicada, preciso da tua ajuda. Ele não fez isso. Nós podemos cair no erro, irmãos, gravíssimo, de sendo filhos de Deus, ser uma pedra de tropeço dentro da igreja. Por nos deixarmos dominar pelo nosso temperamento. Eu gostava de ler convosco ainda em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Lucas 22, e esta parte para mim é a que me toca mais. Lucas no capítulo 22, no versículo 60 e o versículo 61. Lucas 22, no versículo 60 e o versículo 61. E diz assim a palavra do Senhor. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele aí ainda a falar, cantou o galo. Ou seja,
Pedro nega o Senhor. E o Senhor, e depois diz-nos assim no versículo 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, o Senhor não abriu a sua boca. Pedro estava a poucos metros do Senhor. E o Senhor, eu não quero me pôr na pele de Pedro. Eu imagino, tanto é que nós depois vemos que Pedro chorou amargamente. A palavra do Senhor diz que Pedro chorou amargamente. Ou seja, houve um arrependimento da parte de Pedro. Nós vamos ver mais para a frente aqui um bocadinho como é que Deus transformou este homem. O temperamento dele. Porque, uma parte, agora é só uma parte para não me perder muito no meu raciocínio. Nós podemos ser transformados, a nossa vida pode ser transformada pelo Senhor num ápice. Ou seja, se nós estamos perdidos e nós confessarmos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único Salvador, a nossa vida é transformada num ápice. Ou seja, nós ganhamos a salvação naquele momento. Mas a transformação do nosso temperamento, ou seja, a santificação na nossa vida, é contínua. É enquanto nós estivermos cá, é diariamente. Mas isso Deus não nos obriga. Assim como Deus não nos obriga a nós entregarmos a nossa vida a Ele, Deus não obriga ninguém a entregar a sua vida a Ele. Isto é um processo unicamente pessoal, de cada um, individual. Deus não nos obriga, Deus não diz assim, dá-nos uma dor de barriga até nós nos convertermos. Deus não faz isso. Porquê? Porque Deus quer que esse ato seja um ato de amor. Nós, a partir desse momento, começa uma transformação diária. Mas temos que ser nós a entregar-nos ao Senhor. Não há outra maneira. Eu falo por mim próprio e a minha transformação tem que ser diária. Muitas das vezes eu ajo por impulso e quando eu dou por mim já disse coisas que não devia ter dito. Eu vou partilhar convosco uma situação que me aconteceu há muitos anos atrás aqui na igreja, ali no pátio. E ainda hoje penso nisso. O Lucas, o filho da nossa irmã Evelise e o Filipe, quando a gente estamos juntos, eles às vezes falam nesta situação. E pronto, é daquelas situações que a gente ri no momento, mas aquilo podia ter dado um problema grave, porque essa irmã podia ter ficado ofendida comigo. Os miúdos estavam a brincar lá fora, na rua, e eu estava com eles, e estavam lá os miúdos, e eu estava com o Lucas e com o Filipe, estávamos todos ali, e lá está. Por eu não controlar o meu impulso, o meu temperamento, eu disse algo que magoei essa irmã. Era uma irmã já velhinha, eu já não me lembro quem foi, e um dos miúdos caiu. E essa irmã veio ter comigo e disse-me que uma das crianças tinha caído, e eu nem percebi bem, eu disse, então se caiu, como é que se levante, não foram poucas as que caíram ao chão, ou quê? Foi qualquer coisa que eu disse assim. E aquela irmã ficou a olhar para mim. Pensar, então este irmão agora está-me a dizer se caiu que se levante, porque lá está, eu pensei, ela é que tinha escorregado, foi isso, e eu pensei que tinha sido um dos miúdos. A situação foi essa, desculpem, ela é que escorregou e ia caindo, e eu pensei que tinha sido um dos miúdos. Eu disse, então se caiu que se levantem, mas tinha sido a senhora, tinha sido essa irmã. Lá está, eu devia me ter controlado e primeiro ter analisado a situação e depois então ter falado, não é? Quer dizer, mas isto é só um pequeno exemplo de que nós temos que ter cuidado com aquilo, controlar os nossos impulsos. Temos que deixar de ser o Senhor a controlar o nosso temperamento. Temos que entregar diariamente a nossa vida a Deus, para que seja Deus a moldar-nos. Muitas das vezes existem problemas entre casais, o próprio marido e mulher, e muitas das vezes dá-se a separação, dá-se o divórcio, porque nós não temos a mesma química. Não temos o mesmo temperamento. É assim, se estiverem à espera de encontrar alguém que tenha o mesmo temperamento e que sejam iguais, também as coisas não vão bater certo. Ou seja, nós temos é que nos deixar ser transformados pelo Senhor e o Senhor vai fazer um complemento certo. Nós vemos que Pedro, de facto, tinha um temperamento muito sanguíneo. Pedro era um indivíduo que não brincava em serviço. Qualquer situação ele estava pronto para cortar a cabeça a qualquer um. E depois nesta situação acobardou-se. Nós vemos que os nossos impulsos não nos levam a um bom porto, de maneira nenhuma. Nós vemos que o melhor que nós temos a fazer diariamente é entregar-nos a nossa maneira de ser ao Senhor e pedir que seja o Senhor a transformar-nos. Não adianta nós dizermos, isso não existe. Para o crente nós nunca devemos dizer, eu sou assim e
Quem gosta, gosta, quem não gosta, põe de lado. Irmãos, isso não é cristianismo. Porque nós fazemos parte de um corpo. E como tal, cada um tem a nossa função. E tudo tem que funcionar bem. Para tudo funcionar bem, todos os membros têm que funcionar da maneira correta. Se uma mão não funciona bem, nós temos que nos preocupar com isso. Nós vemos o Senhor olhar para Pedro. Com que olhar é que o Senhor olhou para Pedro? Será que o Senhor olhou para Pedro com um olhar de rejeição? De condenação? O que é que o Senhor estava a fazer ali? O Senhor estava a padecer por cada um de nós. O Senhor, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que lhe ia na alma era amor. Por cada um de nós. Se ele tivesse outro sentimento, ele não estaria ali. Ele não fez nada para que merecesse aquilo. E muito mais ser abandonado naquela hora por alguém que dizia que daria a vida dele pelo Senhor Jesus Cristo. E ele olhou para Pedro. E eu acredito que o olhar do Senhor para Pedro, quando Pedro chorou amargamente, Pedro deve ter visto naquele olhar uma compaixão e um amor tremendo. Irmãos, que olhar é que nós temos uns para com os outros? A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. É a palavra que Deus diz. Nós devemos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Então temos que o imitar na íntegra. Não podemos só escolher aquilo que nos convém. Muitas das vezes caímos no erro de nos servirmos da palavra do Senhor para nosso próprio proveito. E então vamos buscar aquilo que nos convém a nós. Mas não. A Bíblia diz que devemos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Em tudo. Da maneira como nós olhamos para os nossos irmãos. Às vezes condenamos um irmão, mas não sabemos nada da vida dele. Às vezes olhamos para uma irmã e se calhar julgamos de uma maneira errada, ou olhamos para ela de uma maneira com um olhar de reprovação. Temos de ter cuidado, porque não foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez com Pedro. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo Deus transformou Pedro de tal ordem, que eu queria ler convosco em 1 de Pedro, no capítulo 3. 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 13 e 15. E nós aqui vemos de facto um Pedro totalmente transformado. É impressionante nós lermos estas palavras em que Pedro diz-nos assim. No versículo 13, 1 de Pedro, no capítulo 3 e versículo 13, e o Senhor diz-nos isto. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vemos aqui Pedro dizer estas palavras, um homem totalmente transformado. Quando ele diz que nós devemos responder com mansidão e temor. Que mansidão é que tinha Pedro nesta altura, em que ele negou o Senhor Jesus Cristo? Que mansidão tinha ele quando tirou a espada e cortou a orelha àquele indivíduo que queria prender o Senhor Jesus Cristo? Vemos um Pedro totalmente transformado. Foi pelas capacidades que Pedro tinha? Foi por outro discípulo que teve capacidade de o transformar? Não. Foi porque ele pôs a vida dele nas mãos do Senhor. Não deixemos, irmãos, que os nossos temperamentos nos dominem. Porque se nós deixarmos que os nossos temperamentos nos dominem, o que é que vai acontecer? Vamos anular totalmente e vamos abafar o Espírito Santo que habita em nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúmes. Ou seja, é um ciúme saudável. Porquê? Porque é Ele que quer operar em nós. Mas lá está. Esse passo é só nosso. O Senhor não obriga ninguém. Ele quer que nós façamos por amor. É como um filho para um pai. Eu sou pai e tenho aqui muitos pais. Não há nada melhor que a gente ver um filho tomar uma atitude por amor e não por obrigação. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. De facto, possamos pôr o nosso eu aos pés do Senhor e deixar que seja o Senhor a fazer essa transformação.
Não pensemos, irmãos, que por virmos aqui à igreja todos os domingos, que vai haver um milagre em que o nosso temperamento vai ser transformado. Isso não existe. O milagre pode fazer o Senhor na nossa vida, sim, e o Senhor faz milagres na nossa vida, mas temos que ser nós a dar o primeiro passo. Nós vemos que Pedro, quando chorou amargamente, eu acredito que o arrependimento dele foi de tal ordem, que ele deixou-se ser transformado pelo Senhor. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Quando o Senhor olhou para ele, eu imagino como é que o impacto que não foi. Irmãos, todas as vezes que nós pecamos, eu falo por mim, todas as vezes que nós pecamos, possamos olhar e pensar um pouco, meditar na palavra de Deus e pensar no olhar do Senhor para nós. Naquele momento, na cruz, quando Ele não tinha culpa de nada, quando Ele padeceu ali por cada um de nós, foi por amor. Possamos fazer isso, irmãos. Possamos que a nossa vida possa ser, como diz-nos a palavra, que possamos ser astros, possamos ser embaixadores, possamos ser soldados de Cristo. Esse é o nosso papel aqui. Um embaixador tem que fazer a diferença. Um soldado tem que fazer a diferença. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor tem transformado vidas e eu dou graças a Deus pelos nossos jovens e ver vidas que Ele tem transformado e jovens que querem dispor a vida deles ao Senhor, à obra. E é bom ver que só o Senhor tem esse poder para o fazer. Mas cabe-nos a cada um de nós entregarmos-nos a Ele para deixarmos ser Ele a fazer a obra. Que seja assim, que possamos pensar que a nossa vida não depende dos nossos temperamentos, que a nossa vida não depende daquilo que possamos fazer em benefício dos outros, de sermos boas pessoas, de até prestarmos atos de solidariedade para com os outros. Não é isso que muda, não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o Senhor. Só o Senhor tem capacidade de transformar de dentro para fora. Nós nunca conseguiremos fazer nada, nunca conseguiremos nos transformar a nós próprios, porque não temos essa capacidade. Só o Senhor tem essa capacidade. Por isso, não negligenciemos o poder que o Senhor tem para transformar vidas. Assim como Ele transformou Pedro, e vemos o homem que ele era, ao negar o Senhor Jesus Cristo, vemos o olhar do Senhor Jesus Cristo no fim e a transformação que foi, porque houve um arrependimento. Que haja esse arrependimento da nossa parte, que haja um arrependimento de pensarmos que se calhar a nossa vida até agora tem tomado um rumo não da melhor maneira, porque o problema está em nós. Se calhar temos que começar a sermos nós a dar o primeiro passo e a pensarmos que o erro está em nós. E deixemos que seja Deus a transformar isso. Que o Senhor nos ajude. Era só isso que eu tinha para vos dizer.